Meus amores, bom dia, meus amores do mercado financeiro. Vamos para giro geral de notícias nessa quinta-feira, dia 14 de 5 de 2020. As notícias que estamos tendo, né, infelizmente não são tão boas. Vamos ficar atento à questão do mercado. As taxas de desemprego nos Estados Unidos já bateu já 2,98 milhões de desempregados exigindo seguro-desemprego. Aqui no Brasil, a gente já passou a mais de 12 milhões de desempregados. Lembrando que no ano passado a gente teve um forte crescimento na onda do mercado, porque muitos tinham aberto suas ondas de empreendedorismo e vários estavam crescendo nessa linha de empreender, muitos com serviços autônomos. Infelizmente, com a onda do Covid, muitas empresas foram fechadas, inclusive empresas grandes, e o pequeno empreendedor foi muito prejudicado nesses dias. A gente sempre enfatiza muito a questão do desemprego nos Estados Unidos porque o dólar ele tem um impacto global, né, de várias formas no mercado. Outra questão que ocasionou para nós. Também, os índices de ações globais acompanharam os Estados Unidos durante a noite. A Austrich abriu em queda no terceiro dia consecutivo. O dólar continua em alta. As expectativas não estão tão boas. A questão que pode impactar o mercado hoje, né, o mercado financeiro, é as questões de aversão ao risco global em questão do temor da segunda onda do Covid-19. Alguns países estão com um pouquinho de medo em questão de vir a segunda onda do Covid. Um desses países, inclusive, é a questão da Coreia do Sul e da China. Então, assim, muitos dos mercados hoje eles estão operando em queda. Os índices da Pan-Europeu Xtoxx 600 caiu 2,1% hoje às 8h55, que foi o mínimo de 4 semanas. O índice britânico FTSE 100 perdia quase 3% com a aversão, as preocupações, as agravações de preocupação devido ao período de transação pós-Brexit. No caso, esse período de transição Brexit é uma fala britânica de quando há uma saída dos britânicos com relação ao Reino Unido. Então, o mercado também sentiu um pouquinho com relação a essas preocupações, né, devido às questões britânicas estarem meio que saindo das decisões da União Europeia. Isso também impactou o mercado deles. A Libra teve queda comparada ao dólar. As ações asiáticas caíram também cerca de 1% em meio à preocupação. Preocupação, no caso, Estados Unidos e China, né? O presidente Donald Trump estendeu as sanções contra Weiqi, um nome assim, nome lá de Pequim, até o final do ano. E, no caso, são acusações de roubos de segredos comerciais. Ele sempre tem muito essa questão de que um está entrando dentro do sistema de telecomunicação do outro. E aí o Donald Trump, no caso, ele estendeu as sanções relacionadas ao país de Pequim, dizendo que estão roubando informações. Não só informações de telecomunicação, mas também em questões de vacina, em questões de estudos do Covid, enfim, eles estão meio que numa guerra em questão de um dizendo que o outro está roubando do outro país, e tudo isso também abala a nossa economia. Com relação aos mercados internacionais, não só comparando a Ibovespa, que é um dos nossos grandes medidores, o Dow Jones caiu mais de 139 pontos, no caso 0,6% hoje. Os contratos futuros também da S&P 500 caiu mais de 0,48%. Nasdaq 100 futuro perdeu hoje 0,54%. Então, no geral, no todo, os mercados, tanto aqui no Brasil quanto os mercados globais, eles têm tido uma queda meio que contínua, né? Já é uma coisa que não é de agora. Desde o início da semana, a gente está tendo queda em vários mercados. Com relação à saúde, continuam os testes relacionados ao Covid-19, ações da Laboratórios Abbott teve várias falhas em questão de exames do Covid. Então, eles continuam ainda estudando, ainda sem nenhuma melhora e sem nenhuma meio que expectativa para nós, infelizmente. O petróleo subiu um pouquinho, né, devido às agências internacionais de energia terem empoderado suas avaliações em questão do desequilíbrio. Então, isso deu uma ajuda na questão do petróleo. De calendário econômico em questão de horários, coisas que podem impactar para quem mexe
em pares de moedas, e para quem também opera a Ibovespa, a gente tem as questões teve o relatório mensal dos bancos das moedas europeias, hoje no horário de 5 horas da manhã. Às 9h30, as moedas dos Estados Unidos tiveram vários pedidos contínuos de seguro-desemprego, e balanços também de bens em questão de importados e exportados. Às 9h30 hoje, em questão das moedas canadenses, a gente teve os relatórios de vendas de manufaturados com relevância de alta volatilidade de 3 touros. Agora, no horário das 12 horas, a moeda europeia, a gente vai ter discurso do presidente Luiz Guinz, do banco, vice-presidente do Banco Central. Sempre que tem alguma questão de banco, é bom a gente ficar bem atento, porque sempre que tem discurso de banco, impacta de forma global os mercados, e normalmente o mercado tende a ficar um pouco mais estacionado, não ficar com tanta volatilidade ou ficar bem lateralizado. É bom ficar de olho nisso. A gente não tem discurso só em questão do vice-presidente da moeda na Europa, mas a gente também tem discurso do presidente do Banco do Canadá no horário de 12h15. Fora também discurso do membro da FOMC. Para quem não sabe, a FOMC é o Comitê Federal de Mercados Abertos. No caso, ele é o responsável pelas políticas monetárias. Então, sempre que você vê que vai ter um discurso de algum presidente da FOMC, independente do país, ele sempre causa algum tipo de volatilidade no mercado, algum tipo de impacto no mercado. Inclusive, eles são daqueles que conseguem empoderar as taxas do Selic, né, em questão de aumento de taxa, diminuição de taxa, tudo isso passa por eles. Então, sempre tem grande impacto no mercado. A gente tem também decisões de taxas de juros. A Argentina tem as questões de relatórios do IPC mensal, no horário das 16 horas. O pregão aqui no Brasil, ele fecha no horário das 18, mas para quem opera mercados internacionais, às 19 horas a gente tem um outro discurso de membro também da FOMC, para quem opera moedas internacionais ou mercados internacionais nos Estados Unidos. Na Noruega, a gente tem relatório de PMI às 19h30, e às 23 horas, a moeda da CNI vai mexer com vários tipos de informações: investimentos de ativo fixo, produções industriais, taxas de desemprego, coletivas de imprensa. Então, esses horários a gente deve ter um pouquinho mais de cautela, ficar bem de olho em questão das notícias do mercado. E basicamente é isso. Vamos ter muitos discursos de bancos e de membros da FOMC. O petróleo teve uma melhorada. Em questão de Covid, a gente ainda segue sem cura, né? Até o momento. E se você gostou, curte, compartilha. Esse é o resumo até o momento, né? Do dia 14/5, no horário das 11h20, horário de Brasília. Um grande beijo e um cheirinho nos olhos.